Oi! No vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre programas de pós-graduação no exterior que são dados de modo tradicional, ou seja, presencial, online e de forma semipresencial, forma híbrida. Você vai conhecer mais sobre programas que você nem imaginava que poderiam ser dados de forma que uma turma global de alunos se encontre somente algumas vezes por ano. E eu espero com esse vídeo que você tenha um melhor entendimento de diferentes programas em diferentes áreas que podem ser muito interessantes para o seu perfil. Então fica aqui comigo, vai acompanhando esse conteúdo que vai ser uma verdadeira aula sobre como você pode também procurar pós-graduação na sua área, de modo que essa pós-graduação se encaixe no seu estilo de vida e no seu momento. Então, que não necessariamente você precisa de 2 anos inteiros ou até mais, 5 anos inteiros no exterior, se a gente está falando no caso de um doutorado, para conseguir estudar no exterior. E eu não estou falando só de cursos curtos, não, eu estou falando de cursos mais longos para obter um grau, que pode ser um mestrado ou até um doutorado. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui nesse vídeo também. Então, fica aqui comigo até o final e deixa perguntas que você tenha sobre estudar no exterior, sobre fazer uma pós-graduação no exterior, um mestrado ou um doutorado, ou até um curso de especialização aqui nos comentários, que aí a gente vai conversando nos canais do Viajar para Estudar. Então, vamos para esse conteúdo. Eu separei alguns exemplos que vão estar ao longo do vídeo e também vou apresentar esse conteúdo para você como forma de mapa mental. Vamos lá para o mapa mental. Eu vou mostrar aqui, então, esses tipos de pós-graduação, na verdade, esses modos de instrução. Bom, então, vamos lá. Eu separei esse conteúdo de hoje em 5 itens principais. Vamos falar um pouco da pós-graduação presencial, depois eu vou explicar a pós-graduação semipresencial e a pós-graduação totalmente online. Qual a diferença delas, como que esses cursos se organizam, que tipos de assuntos são tratados nesses cursos e também depois o que você, na sua área de estudo, na área que você se interessa estudar, se pós-graduar, você vai entender como você deve comparar diferentes cursos quando você está frente a um curso presencial e a um curso online. O que você compara para descobrir qual que é o melhor para você. E depois, por último, dicas práticas de como procurar esse curso. Vamos lá para o presencial. O presencial, eu organizei o presencial em instrução no campus, on campus, que é o curso tradicional, ou seja, se você vai fazer um mestrado no exterior, você viaja para a universidade, fica 2 anos lá, 1 ano, dependendo do país, e retorna. Se for um doutorado, 4 a 5 anos no país, desenvolvendo a sua pesquisa. E se for um curso, por exemplo, mais curto, um certificate, você fica 1 ano, 6 meses, enfim. Se você tem dúvidas sobre os tipos de pós-graduação, já tem outro vídeo aqui no canal. Eu vou deixar nos cards para que vocês possam consultar. Esse curso on campus é o curso tradicional, é o curso que você faz a sua candidatura no site da universidade e estuda no campus da universidade, e pode, de repente, encontrar a sua hospedagem tanto no campus da universidade, que é um pouco mais raro para alunos de pós-graduação, mas existe com frequência nos Estados Unidos, ou fora do campus da universidade. E no caso da educação no campus, os estudantes de pós-graduação têm muitas oportunidades de interação, tanto com os professores e até de trabalho como professores assistentes e bolsas que cubram esse tipo de trabalho, então ajudas de custo por esse tipo de trabalho, tá?
esse então é o tipo tradicional, é o tipo que mais existe de oferta e também a concentração, o grosso das bolsas tá aí. Óbvio que eu não tenho percentuais e eu não gosto muito quando eu vejo vídeos que as pessoas falam percentuais. 90% dos cursos estão aqui. Não, a gente não sabe, porque não existe números que concentrem a totalidade desses cursos, tá? Mas enfim, esses cursos no campus, eles são o que a gente tem como imagem de quando você vai estudar no exterior, é essa imagem tradicional, beleza? Então eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui para colocar um exemplo aí para você entender quando eu tô falando de curso tradicional, o que é. Bom, então vamos lá. Esse exemplo de um curso no campus, eu peguei um mestrado, um Master of Science da NYU, e ele é um curso, na verdade ele nem é um curso tão tradicional, porque ele é um curso interdisciplinar de mestrado em gestão urbana e de analytics, né? Então ele analisa dados, estatísticas na gestão urbana. Então ele é um curso que está bem antenado com as necessidades dos dias de hoje. E aí vocês estão vendo uma coisa interessante que eu achei deles e que eu quis trazer para vocês é que ele já no site dele, esse é o site de candidatura, e ele está mostrando aí Free Online Programs para você ter uma introdução ao assunto e se preparar para o mestrado. Então, achei fantástico ter isso no site de um programa tradicional, um programa no campus, né? Um programa presencial, mas que incentiva essa conversa do online. Então, achei bem bacana isso, acho interessante. E ele mostra uma coisa, por exemplo, interessante dos programas presenciais. Ele fala aqui no site que tem uma orientação para novos estudantes, que é um programa intensivo de 4 dias, em que receberão no campus um número de palestrantes, workshops e bootcamps acadêmicos e outros eventos para introduzir os alunos ao campo da informática urbana e aos recursos da universidade, tá? Da NYU no caso. Mas isso acontece em vários outros cursos, né? Esses eventos presenciais, eles são bastante característicos dos cursos presenciais, né? Mais uma vez. Então, acho que não tenho muito mais o que falar, a não ser que muitas vezes os alunos que estão buscando programas internacionais já pensam direto no presencial, no tradicional, no on-campus, para ter essa vivência de morar por um tempo num país estrangeiro. Então, se você tem esse perfil, você realmente quer essa vivência de média longa duração num país estrangeiro, aí eu acho que sim, o caso para você é o presencial, é esse tradicional, tá? Agora vamos passar para um outro exemplo que também é presencial e você pode encontrar quando você estiver procurando, que são os off-campus programs on-site. E aí tenha um pouco de paciência com a nomenclatura, porque é muita mistureba de coisa, porque tem lugares que usam off-site para programas online, e eu vou destacar isso quando eu estiver falando do online, mas aqui a gente vai considerar off-campus para programas que não estão no campus principal dessa universidade, tá? Então, vou mostrar para você aqui o site da Clemson University. E nessa universidade, ela é nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, e ela tem muitos programas que não estão no seu campus principal, mas ela tem mestrados, doutorados, que são oferecidos em centros universitários menores, e até cursos de certificado, certificate. Então, tô passando aí na tela para você ver enquanto eu tô falando, né? Tem mestrados em várias áreas, arquitetura, em um bem interessante que é
de arquitetura e saúde. Então, quando eu falo para você, procura o assunto que te interessa. Se você vai fazer um mestrado, ou um doutorado, vai no assunto que te interessa para você estudar algo que de repente está um pouco fora da média, sabe? E aí, por exemplo, tem na área de educação também, e eles têm cursos online, tem cursos que são divididos. Aqui eles têm cursos muito na área da saúde, que são oferecidos numa clínica universitária. Então, e eles vão fazendo com que esses departamentos que não estão localizados no campus principal ofereçam algum tipo de programa diferente. Então, quando você está procurando o seu curso, entenda se tem a ver com o tipo de programa que você está buscando, ele estar num outro lugar que tenha, de repente, aplicações práticas para você poder fazer um estágio ou laboratório. Enfim, é interessante você procurar coisas que estão fora da caixa. E no caso, estar fora do campus pode ser bom e pode ser interessante. É importante você, enquanto está pesquisando, entender muito bem onde você vai estudar. Não parta do princípio que se você está no site da universidade, você vai estudar sentadinho na sala daquela universidade. Pode ser que o seu curso seja oferecido em algum outro lugar e você precisa estar ciente disso para não se decepcionar quando chegar lá. Você está fazendo um investimento grande de tempo, de energia e até de recursos financeiros, então você precisa saber exatamente que passo que você está tomando, o que você está escolhendo na hora que você está selecionando seus programas. Então é por isso que aqui no Viajar para Estudar eu costumo fazer vídeos tão profundos e específicos para que você entenda exatamente o que você está, qual passo que você está dando nessa sua jornada aí de estudar no exterior, tá? Agora eu vou falar de um tipo de mestrado que é oferecido em múltiplos campos. Aliás, esse tipo de mestrado, ele está muito em evidência nos últimos tempos. Ó, vocês estão vendo aí na tela, é o mestrado Global Markets, Local Creatives. E eles são mestrados, né? O Glocal é um mestrado da Erasmus, então ele tem bolsa, tá? E aí, vocês precisam ter só atenção aí na página principal, eles estão falando que tá fechado a questão de bolsa e tem aí um statement sobre o coronavírus, né, sobre a doença do coronavírus, só para, se você estiver vendo esse vídeo depois, né, estamos no momento agora, hoje eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia, tô até perdida no dia, hoje é sexta-feira, dia 20 de março, então estamos no epicentro de tudo, mas é isso, sabe? Então o Global, o Glocal, né, que é esse mestrado, Global Markets Local Creatives, desculpa aí gente, ficou meio louco agora, ele é um mestrado que ele é ensinado em diferentes países e ele são um consórcio de 4 universidades. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Então, por exemplo, Rotterdam é uma delas. Deixa eu ver, cadê as cidades do convênio? Barcelona, Rotterdam, Glasgow, tá? Então, é um programa que ele acontece nessas 3 universidades e ainda, deixa eu pôr aqui na parte, e ainda tem um Summer School que varia conforme o ano. Isso acontece em vários mestrados do Erasmus. Então, ele é um mestrado em que você, em vez de ficar fixo em uma cidade, em uma universidade, você passa por várias. E não só mestrados do Erasmus estão sendo criados dessa forma, mas muitos mestrados
de outras universidades estão sendo criados de forma que você passe tempo em outra universidade ou faça um intercâmbio. Então, é legal também essa questão do presencial, permite esse tipo de deslocamento e de mudar um pouco o foco dos estudos, né? O foco ou a abrangência. Bom, então sobre presencial é isso. Acho que falei bastante, falei de programas interessantes e eu tô tentando mostrar nesses exemplos de várias áreas diferentes. Então essa, por exemplo, esse último ele é de desenvolvimento criativo, desenvolvimento local, administração e negócios até, então é um programa interdisciplinar. Mas mostrei outros que são também de outras várias áreas e vou mostrar esses exemplos ao longo dessa aula de hoje, beleza? Bom, então agora a gente vai falar do semipresencial. O semipresencial, ele é bem desconhecido aqui no Brasil, na minha opinião. Porque sempre que eu comento com alguém sobre esse tipo de programa, as pessoas se surpreendem um pouco, sabe? E ele é muito legal. Ele é uma alternativa muito legal para quem quer estudar fora, mas de repente não quer ficar tanto tempo fora. Bom, os primeiros programas semipresenciais que foram criados nos Estados Unidos foram os Master of Fine Arts in Creative Writing. Inclusive, esse college, o Goddard College, foi o primeiro a criar e ainda hoje ele oferece esse programa, mas existem outros programas que são semipresenciais. E o interessante desse programa é que o estudante vai trabalhando em casa e depois ele vai assistindo conteúdo online e ele, nesse caso aqui, ele é um programa de criação escrita, né? Um programa para escrita criativa. E ele tem no início de cada semestre, uma residência de 8 dias, ou em Vermont ou em Washington. E nessas residências tem aulas, palestras, reuniões com o advisor, workshop e apresentações em gerais, né, de trabalhos. Depois, os alunos vão para casa e tem 16 semanas de trabalho independente em conexão com o advisor. E aí retorna para mais um programa de 8 semanas, tá? E aí é interessante porque os alunos nessas 8 semanas estão em contato com a sua turma, né? Com os seus colegas. Então, é um modo bem diferente e bem interessante de apresentar esse tipo de educação para os estudantes internacionais, porque o estudante internacional consegue se preparar e fazer as contas de se para ele vale mais a pena morar o tempo todo fora ou ir e voltar para esse tipo de residência acadêmica. Vou mostrar aqui um outro programa. Ó, esse programa aqui, ele é um programa de educação, aliás, de empreendedorismo educacional. Então, ele é um programa na Finlândia, que dura 1 ano, e os estudantes, eles têm que se reunir. Ele é um programa que tem 4 sessões de encontros na Finlândia ou outros lugares a ser decidido pelo grupo, né? E durante o ano eles se encontram 4 vezes e depois trabalham online. Então é bastante interessante também, porque os estudantes internacionais conseguem estar no ambiente deles e viajar quando eles precisam fazer esses encontros, tá? Deixa eu ver que eu tenho mais exemplos. Tem um exemplo aqui bacana que é da área de artes visuais. Ó, então, por exemplo, aqui vocês podem ver que
que essa universidade, que é a Universidade Emily Carr, no Canadá, ela tem tanto o mestrado em Fine Arts, Full Residency, que é local na universidade, e Low Residency, tá? Então, o Low Residency deles são dura 3 anos, porque em 3 verões eles têm um encontro de 4 semanas, tá escrito aqui, ó, 4-week Summer Intensive Residencies on Campus in Vancouver, tá? Então, o mês de julho, eles têm esses encontros, então são 3, então é provavelmente um no início, no meio e outro para concluir, tá? E online learning na primavera e no fall. Então, é bem interessante porque, por exemplo, quem não gosta tanto de frio não precisa passar o inverno no Canadá, por exemplo. Brincadeiras à parte, né? É uma forma de você poder espaçar o seu tempo entre a pós-graduação e o presencial, né? Quando você vai estar totalmente imerso. Então, eu acho muito interessante. Peraí que eu vou mostrar outro exemplo aqui. Só um pouquinho. Beleza. Um outro exemplo aqui, ó, é essa pós-graduação da Fletcher School, da Tufts University, uma das melhores escolas de negócios do mundo. Eles têm um programa, por exemplo, de 12 semanas intensivo, que combina 3 temporadas de 2 semanas, 2 no campus e 1 internacional, tá? Então, é bem interessante, que é esse aqui, o Global Master of Arts Programs, tá? E tem também que são programas híbridos, tá? Esses dois, no caso. O Master of Global Business Administration. Tem Live and Recorded Class Sessions. Esse aqui, pelo que eu estou entendendo, ele é um programa presencial que tem atividades gravadas. Então, por isso que eu falo, sempre que você estiver pesquisando o seu programa, você entra lá para entender quando as aulas são apresentadas, que aulas que você vai ter, que aulas que você não vai ter, como isso vai ser cobrado, como que não vai ser cobrado no sentido cobrado de você, né? O seu estudo. Então, beleza. Então, vamos continuar aqui falando do... Opa! Abri uma coisa que não era. Vamos lá. Falando dos cursos totalmente online. E aí, cuidado com a nomenclatura, porque no inglês americano é uma coisa, no inglês britânico às vezes é outra. Então, dê uma olhada na nomenclatura na hora que você for se preparar, pesquisar aí o seu curso, porque tem alguns lugares que vai estar online, off-campus e por aí vai, tá? Mas basicamente, acho que esse modo de instrução não precisa muito de apresentação, ele já está se vendo cada vez mais presente, que é o modo totalmente online, tá? Um dos desafios agora é a avaliação, é a forma como eles são conduzidos. Bom, como nós nesse momento estamos enfrentando uma pandemia global que está mudando as estruturas do ensino, né? Tá pedindo que todos fiquem em casa. Então a gente vai ver muita mudança, eu acho, no online, muita adesão ao online como suporte ao presencial, assim como o online cada vez mais reconhecido como um modo de instrução viável e bacana, né? Bom, o online tem uma outra coisa, uma observação importante, né? Muita gente se pergunta se quando ela se forma no online, no diploma dela vai estar escrito que foi online, que foi à distância, se tem alguma diferença. E dependendo do lugar, tem sim uma menção de que o programa foi totalmente online, e isso não necessariamente vai desmerecer o programa, né? Vai mostrar que se você conseguiu completar uma carga horária, você teve condições de conduzir os seus estudos, que você é uma pessoa organizada,
que você é uma pessoa que vai atrás, independente, isso é muito bom. Agora, tem muitas escolas, muitas mesmo, das mais famosas, que têm programas online e programas presenciais, que o programa é o mesmo e que o diploma não difere em nada. Então, só vai depender de você falar, de repente, numa entrevista, que você fez o programa online ou não, tá? Mas eu confesso que hoje em dia não tem nada que faça diferença entre um e outro. Então eu acho que a melhor coisa quando numa possível entrevista você está falando sobre um curso que você fez e o que ele impactou é você falar de verdade de que forma esse curso te impactou e como que você realizou esse curso, tá? E vamos lá para exemplos. Eu tenho exemplos bem legais que vão ser bem interessantes para vocês entenderem. Ó, tem o exemplo aqui da University of the People. A University of the People é uma universidade que é registrada nos Estados Unidos, mas ela é baseada no online, o DNA dela é todo online para pessoas de qualquer lugar do mundo fazerem esse curso, e ela tem essa missão de ser tuition free. E no caso da missão dela de ser tuition free, ela cobra assim por algumas coisas, por exemplo, provas e algumas outras atividades, mas é possível estudar em qualquer lugar do mundo e ter um mestrado por um custo bem mais baixo, inclusive. O mestrado que ela oferece, a University of the People, é um mestrado em educação e preparação. Como ela foi em parceria com o International Baccalaureate, é um mestrado em educação com foco no treinamento de professores para ensino bilíngue dentro da metodologia do International Baccalaureate, tá? Para estudantes que vão depois atuar em escolas de ensino fundamental, médio e com educação de crianças e adolescentes, beleza? Então é interessante pensar, né, que o curso ele é totalmente online, pode ser feito por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e depois ela vai obter um diploma de uma universidade americana, tá? Agora, um outro exemplo de escola totalmente online que tem um diploma também específico é essa Datum Academy, que a Datum Academy, na verdade, é uma junção de cursos de ciência da computação, que depois o aluno, fazendo mais um ano de curso, ele pode obter um diploma de mestrado na França ou na Itália. Mas ele pode fazer totalmente online e obter o que eles chamam EMDBS, que é o diploma de programação. Deixa eu ver aqui se tem o título completo desse diploma para vocês. Mas enfim, ele é uma parceria dessas universidades com a Oracle, então ele é um mestrado bem prático, que tem também possibilidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. Bom, essas são as matérias, tá? É um curso, então, que foi criado na Oracle University junto com essas universidades. Essas são as matérias. Deixa eu ver se tem alguma manchete aqui. Ó, é um master profissionalizante em forma de curso online, certo? O primeiro mestrado online de Computer Science em parceria de universidades com a Oracle, tá? Então, acho que é bem interessante, mostrando áreas completamente diferentes, então educação, data science, ciência da computação, para vocês entenderem que tem
cursos de todos os perfis em todas as áreas. E até para mostrar isso, ó, eu vou mostrar mais alguns cursos para exemplificar isso que eu estou falando. Só lembrando que esse mestrado de Ciência da Computação é totalmente online. E agora eu vou mostrar um outro aqui, só para a gente entender como que as universidades se organizam também. Ó, por exemplo, aqui eu estou no site da North Carolina State University. Então, uma universidade nos Estados Unidos que oferece programas online, programas off-campus e programas on-campus. Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, programas que são 100% online. São esses aqui. Programas de certificate, também online. Off-campus, que eles oferecem cursos à distância. Então, essa nomenclatura deles precisa entender direitinho o que é. O off-campus, que são considerados de programas de educação à distância. Então, provavelmente aqui deve ter algum programa, vamos ver esse aqui, por exemplo, New Literacies and Global Learning. Deve ter algum componente presencial, ainda que ele seja off-campus. É um Master of Education. Vamos ver, Distance Education Program. Então, ó, não fala muito no site do programa. Por isso que é ideal ter uma abordagem bem interessante quando for falar com a universidade para entender melhor. Então, você precisa saber o que perguntar e a gente vai ver isso mais para frente agora nessa aula. Então, aí, ó, Off-Campus Master Programs, EdD, que é o doutorado, On-Campus Master Program, On-Campus PhD Program e On-Campus EdD Program. Então, vocês viram aí, deixa eu só voltar a câmera aqui para mim, vocês viram aí quantos programas existem diferentes numa mesma universidade e provavelmente se tem um mestrado ou um doutorado à distância e um presencial, o título vai ser o mesmo. Então, só para entender que às vezes a universidade que oferece online também oferece o presencial, tá? Então, eu falei agora há pouco que vocês vão entender o que comparar e como procurar, tá? Agora, deixa eu só mostrar alguns que eu esqueci de mostrar também. Então, vou só mostrar mais algumas coisas que eu tinha separado, mas eu acabei esquecendo. Então, por exemplo, entre programas presenciais, tem aí um programa que é da Netherlands Research School of Gender Studies, que é um programa de 5 meses específico, de pós-graduação, que não é mestrado nem doutorado, que pode servir como uma parte de um mestrado e um doutorado, mas ele é um programa de 5 meses específico, tá? Então, você pode também encontrar programas intensivos, justamente para aquela questão de quem não tem 2 anos para ficar no exterior. Outro programa intensivo são os programas de curta duração, programas presenciais ou também programas à distância de curta duração, programas online que podem ser interessantes. Então, por exemplo, esse é um programa intensivo de lei europeia e economia, de 6 semanas, tá? Ele é um programa interessante, ó, free of charge, não cobra tuition. Então, você tem que aplicar e você pode estudar durante 6 semanas em Riga, tá? E esse último, por exemplo, é um mestrado totalmente à distância. E eu separei para vocês, ele numa universidade britânica, a Universidade de Leicester, e ele custa o mesmo para os estudantes britânicos, para os estudantes da Europa e para os estudantes internacionais. Então, é muito interessante
é muito interessante vocês entenderem isso, que o online, ele quebra um pouco essas barreiras, porque em muitos casos, o curso para o estudante internacional, dependendo do local, ele é mais caro. Então, um mestrado de 2 anos por 9.000 libras na Inglaterra, ele é baratíssimo em relação à média do que você encontra de mestrados para estudantes internacionais na Inglaterra presencial. Então, às vezes você encontra de 15.000, 14.000 libras ou até mais. E ainda te poupa o custo de vida, que é caríssimo. Então, acho que é uma opção interessante para considerar, sabe? Quem tem birra com online, considera aí pensar, porque talvez seja bem interessante, tá? Bom, agora vamos lá pensar no que tem que comparar e no que quando você tem dúvida, né? O que você precisa escrever para a universidade para saber como é oferecido. Vamos ver aqui, deixa eu até aumentar um pouquinho o zoom para ficar maior aí, que acho que vai ajudar. Então, o que você tem que comparar na hora que você está pensando em programas online ou programas presenciais? Como que você vai comparar tudo isso? Como que você vai entender tudo isso para você poder escolher o melhor programa, o que tem mais a ver com o seu perfil? Então, vamos lá. Aqui. Então, a flexibilidade, né? Então, se, por exemplo, as aulas do online, elas acontecem em horário fixo, esse horário fixo, ele tá dentro da sua realidade. Por exemplo, porque eu tô falando em horário fixo, tem programas que são online, mas que a aula é ao vivo, e aí você tem que estar presente. Então, vamos supor que o programa seja na Europa, e aí as aulas sejam cedinho de manhã. De repente, pode ser que seja muito cedo aqui. Ou vamos supor que o programa é na costa oeste americana, lá em São Francisco, e as aulas são à noite. Pode ser que seja num horário muito tarde aqui, seja inconveniente para você. Aqui eu tô falando porque eu tô, no caso, em São Paulo no momento, tá? Mas você pode estar em outro lugar do mundo e pode ser que isso se torne inviável. O presencial, ele também tem isso, né? Por exemplo, quando você vai para uma universidade, o presencial, ele tá dentro do horário que os professores vão estar na universidade. E, às vezes, o online, o híbrido, à distância, você tem a aula gravada dentro do seu horário livre. Então, pense e pesquise sobre isso na hora que você está decidindo sobre o seu programa, beleza? Bom, deslocamento. Tem que pensar no seu deslocamento diário, se for o caso de um programa presencial, ou se você consegue trabalhar com essa questão de viagens esporádicas ao longo do ano, se for um programa semipresencial, né? Que você vai e tem os encontros. É possível para você? Você já pôs na ponta do lápis? Você já fez uma planilhinha de custos? É importante, né? E nessas horas é importante ser bem realista. Não adianta fazer uma planilha de custos achando que, quando chegar lá eu vou ser bem econômica, não vou gastar muito, vou ser bem frugal. Sabe, não faça isso. Faça a sua planilha de custos de maneira real, de maneira que você tenha realmente uma noção bastante ponderada do que você vai gastar lá. Seja pesquisando em vídeos do YouTube de outros brasileiros que moram nesse lugar, seja pesquisando aqueles sites de comparação de custo, tipo o Numbeo, o Expatistan, vai fazendo a sua planilha, sabe? Porque é importante você ter esses custos aí bem calculados. E nas viagens esporádicas, pense também que pode ser que você queira visitar outros lugares junto, aproveitar para pôr alguns dias a mais. Então, considera aí quando você estiver fazendo a sua planilha. Bom, agora a questão de serviços, né? É importante quando você está considerando tanto o presencial quanto a distância, ver além das aulas o que a universidade oferece em termos de ambiente e serviço para você, aluno internacional. Eu coloquei aí alguns que são serviços recorrentes, diários, comuns até. Então, por exemplo, a orientação.
vai ter uma espécie de orientação online? Como que você vai conhecer os seus colegas? Se é presencial, tem orientação presencial? Biblioteca, como que a biblioteca pode ser usada? Apoio de carreira, apoio educacional. Então, são serviços que você pode precisar ao longo do seu tempo de estudos, seja um curso de especialização, mestrado, doutorado, e você pode precisar desse tipo de apoio, e então você tem que saber, tanto no presencial como ele funciona, quanto no curso híbrido, quanto no curso totalmente online, tá? O networking com colegas, professores e a rede da universidade, né, de palestrantes, ex-alunos, ele é muito importante. Então, é legal saber como que a universidade pensa sobre isso. Mais uma vez, independente do modo de instrução, tá? Então, você que está buscando, você pega esse vídeo aqui e usa ele como ferramenta para você saber exatamente, vou deixar aberto aqui, exatamente quais são... Opa, agora ficou grande demais. Quais são as coisas que você tem que pesquisar mesmo, que você precisa saber o que a universidade oferece e o que é melhor para você, o que importa mais para você na hora de você escolher se o melhor para você é estudar presencialmente, se é melhor estudar um curso semipresencial ou se é melhor estudar um curso à distância, tá? Por fim, 3 coisas que você tem que comparar também são aqui: currículo, o custo para você, né? O quanto você vai investir nessa empreitada e o seu estilo de vida, o seu estilo, o seu momento, né? O que você vai deixar de ter ou você vai ganhar escolhendo esse modo de instrução que você vai escolher, tá? Então, use esse vídeo mesmo como ferramenta para você poder entender no que você está entrando, qual é a dedicação esperada de você. Não subestime também no online, fala assim, quanto você vai ter que estudar? Às vezes no online você precisa estudar mais que no presencial, então tenha bastante atenção com isso. E vamos aqui para o fim, agora que você já sabe o que você tem que comparar, como procurar, tá? Eu já fiz outros vídeos sobre procura, tem outros vídeos, vou deixar linkado aqui na descrição, mas assim, todos esses cursos que eu achei foi usando palavras-chave no Google de forma criativa. Então, hoje em dia, eu acho às vezes coisas interessantes nos buscadores, né? São aqueles buscadores que eu já mencionei para vocês: Find a Masters, Find a PhD, Find a Course, Find a Short Course, o Grad School Hub, que tem bastante curso online, o Masters Portal e Família, que é o Bachelor's Portal, PhD Portal, sei lá. Enfim, digita aí que você vai achar todos. Mas sempre eu acho cursos mais interessantes quando eu pesquiso no Google com palavras-chave da área, tá? Então, você, por exemplo, pesquisando, se você se interessou pelos cursos Low Residency, pelos cursos semipresenciais, Hybrid, vai usando essas palavras-chave que você vai achar muita coisa. Possivelmente vai achar cursos que você nem imaginava. Se você tem pouco tempo, usa a palavra-chave intensive, sabe? Então, eu vou até colocar aqui para a gente usar isso, né? Hybrid. Vamos usar mais palavras-chave. Opa, não era isso. Intensive. Low Residency, que eu já falei, que é uma palavra que é pouco procurada, sabe? Immersion, às vezes, aparece. Então, procure aí palavras que você vai lendo no site de uma universidade, de um curso que você achou interessante, vai procurando outros. Nunca assuma que só existe um curso do seu tipo no mundo inteiro. Acho que se você também tiver essa abordagem e pensar que pode ser que tenha mais de um curso
do tipo que você imagina no mundo, você consiga achar outras opções e de repente você achou uma opção que você amou, mas a tuition dele é altíssima e depois você achou uma outra opção que é uma segunda boa opção viável, mas você achou uma tuition que é um preço pagável, um preço agradável para você, sabe? Então eu acho que por isso que é importante fazer toda essa pesquisa e estruturar bem o que você está procurando e boas palavras-chave, tá? Bom, então, pessoal, vou deixar aqui o mapa da aula que nós falamos, que nós fizemos hoje. Deixa eu só dar uma visualização legal para vocês de tudo que foi falado. Ixi, não vai dar para pôr tudo, peraí. Então, isso foi tudo que falamos na aula de hoje, né? Falamos sobre cursos totalmente presenciais, cursos semipresenciais, cursos à distância, o que você tem que levar em conta na hora que você está buscando esses cursos, palavras-chave para buscar esses cursos e buscadores, tá? Então, eu espero que tenha ajudado você que está buscando uma opção para estudar no exterior no ano que vem, ou até mais para o final desse ano de 2020, a se preparar melhor, a conhecer melhor o que tem disponível e entender melhor como você pode fazer para achar um curso que se encaixe no tempo que você tem para ficar fora e para que você possa avançar tendo essa experiência pessoal e avançar de repente até na sua carreira, tá? Então é isso, um beijo e até a próxima!